Olá, boa noite. Começa agora o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte. Alexandre Calil, do PHS. Boa noite, candidato. Boa noite. E João Leite, do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite, Amanda, Mariana, candidato. Sejam muito bem-vindos. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Eu, Amanda Klein e Mariana Godoy seremos as mediadoras deste encontro. Boa noite, Mariana. Boa noite aos nossos telespectadores e também a quem nos acompanha pela internet. Uma boa noite para a Amanda e a todos vocês que nos acompanham aí de casa. Queremos também agradecer a presença dos candidatos e pedir que gentilmente cumpram o tempo combinado. Aos convidados na plateia, pedimos desde já, por favor, que evitem manifestações e coloquem o celular no modo silencioso para não atrapalhar este debate. Este debate terá 4 blocos. No primeiro, os candidatos farão perguntas um para o outro. Na segunda parte, os candidatos vão responder a questões de jornalistas da Rede TV e da revista Veja. Em seguida, responderão a perguntas da população de Belo Horizonte. E no quarto bloco, as questões selecionadas são de internautas do Facebook. No último bloco, os candidatos também terão tempo para suas considerações finais. Não serão permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra ou a dignidade do adversário. Um comitê arbitral decidirá, caso a caso, os pedidos de direito de resposta. Se for aceito o pedido de resposta, o candidato ofendido terá 1 minuto para se manifestar, mas deverá se ater ao tema que motivou esse pedido. Nossa transmissão será ao vivo pela TV para todo o estado de Minas Gerais. Você também pode nos acompanhar de qualquer outro lugar do planeta pela internet, através do portal da Rede TV ou pela nossa página no Facebook. Vamos agora conhecer as regras para o confronto entre os candidatos. Cada candidato fará 2 perguntas ao adversário. A questão deve ter no máximo 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica mais 1 minuto. A ordem das perguntas já foi sorteada previamente numa reunião com os assessores dos 2 candidatos. E o primeiro a perguntar nesta rodada é Alexandre Calil. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua questão, por favor. Boa noite, novamente. João Leite. Todos sabem que a Secretaria de Saúde está na mão do PSDB há 8 anos. Eu queria saber, se caso eleito, a partir de 2017, ela deixará de ser um cabide de emprego, igual ela é hoje, e será tomada por técnicos, ou você vai realmente mudar e colocar técnicos? Candidato João Leite tem 2 minutos para a resposta. Calil, nós não nos escondemos, não. Nós ajudamos sempre Belo Horizonte. Nosso partido sempre ajudou. Ocupou por 4 anos, no primeiro mandato do atual prefeito, a Secretaria de Saúde. Depois, lamentavelmente, o quadro do PSDB foi para a Rede, o partido que hoje te apoia. Mas nós nunca nos escondemos. Nós apoiamos Belo Horizonte, apoiamos a Prefeitura sempre. Diferente de você que se esconde. Você se esconde, Calil. Calil, você foi o grande apoiador do Márcio Lacerda. Calil, você está escondendo das pessoas. Belo Horizonte conhece as coisas, os vídeos estão aí. Você levando o galo doido, pedindo a torcida do Atlético para apoiar o Márcio Lacerda. Que coisa! E agora você vem, faz aqui uma cara de paisagem, achando que não participou. Você participou, Calil. E mais do que isso, Calil, Calil, você ganhou 50 milhões. 50 milhões, empreiteiro que você é. 50 milhões do Márcio Lacerda. Ele pagou para suas empresas 50 milhões. Isso você esconde da população. Fica falando que o PSDB participou. O PSDB ajuda mesmo. Agora é diferente de você que está escondido agora e tal. Não, você participou e como empreiteiro, você ganhou 50 milhões. E uma coisa impressionante, hein, Calil? Ganhou 50 milhões e não paga o IPTU, hein? Talvez por isso que a saúde esteja tão ruim. Está certo alguém ficar com dificuldade, você fala que é pobre. 15. Pobre ganhando 50 milhões da prefeitura e não pagando IPTU. Talvez a saúde pudesse estar melhor se você pagasse o IPTU em Belo Horizonte. 5 segundos. Como os candidatos estão aqui no nosso palco, sem a retrospectiva, candidato, eu vou dar 1 minuto
30 e 15 segundos em áudio mesmo, até que a gente resolva esse problema técnico, Amanda. E também aparece nesse monitor aqui, se os senhores É quiserem menorzinho ter como nesse monitor, referência, tá? mas ainda há o tempo. Então, agora o candidato Calil tem 1 minuto para a réplica. Não, a saúde não está ruim por isso não, João. A saúde está ruim porque você colocou a sua família no cabide de emprego. A sua filha foi lotada por 2 anos na Secretaria de Saúde. E a rede, então, depois que a sua filha saiu, está no Dom e publicado no meu Facebook, entrou o seu sobrinho na Secretaria de Saúde. Não é porque eu faturei ou deixei de faturar, porque eu trabalho há 48 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. Não poderei trabalhar mais, porque é lei. O prefeito não pode trabalhar mais. Agora, o problema da Secretaria de Saúde 15. é quando vira empreguismo familiar. É simplesmente o emprego da filha e do sobrinho. Está no meu Facebook. Candidato João Leite tem mais 1 minuto para a sua tréplica. Minha filha trabalhou, meu sobrinho trabalhou, minha filha hoje faz mestrado no Canadá em recursos humanos, é uma pessoa preparada, não é? Minha filha é uma pessoa preparada, ela e o marido trabalha no Scotiabank e minha filha trabalha... Pedimos silêncio à plateia, por favor, senão vocês atrapalham os candidatos. Por favor, vamos manter o tempo. Eu peço que seja garantido o meu tempo, né? Veio aí a craque do terá 8 Calil, segundos não é? a mais. Sem respeito, então eu peço que seja garantido o meu tempo. Trabalhou, mas em mais de 20 anos Foram eu 8 nunca segundos, eu tava coloquei contando. ninguém para trabalhar debaixo das minhas ordens que seja parente. Agora, pessoas que têm competência podem ajudar a cidade, sim. Diferente de você, que se esconde. Você se esconde, Calil. Você foi o primeiro a apoiar. Eu abro aspas aqui para o que você falou. Márcio Lacerda tem que ser reeleito. Está no meu site. Tem que ser reeleito. Fez avançar a saúde em Belo Horizonte. As obras, as suas obras, né, Calil? Obrigada aos candidatos. Agora é a vez do candidato João Leite. fazer sua primeira pergunta. Nós fomos para o pessoal. Calil, você sabe quem é o seu Geraldo Francisco da Silva? Você se lembra dele? Não. Ele nunca mais vai se esquecer de você, Calil. A Amanda tinha Ele passado nunca o TP mais já vai se para esquecer parte de você. dela. Calil, ele foi seu vigilante por 5 anos. Quando, depois de trabalhar isso tudo, vigilante, um homem pobre, depois de trabalhar por 5 anos para você, ele foi buscar o fundo de garantia dele. Você não recolheu o fundo de garantia do trabalhador, Calil? Desculpe? 5 segundos. Eu estou dando a resposta. Estou dando a resposta. Não, é porque... A gente está com um problema técnico, a gente tem um grande monitor aqui que deveria ter a regressiva, o tempo regressivo. Esse que vocês veem em casa está bem pequenininho na tela aqui para os dois. Então eu vou avisar quando estiver faltando 10 ou 5 segundos. Complete, por favor. Desculpe a indelicadeza. Pagou, seu Calil, seu Geraldo, pobre. O senhor gosta de falar que o senhor é pobre? O senhor não pagou a aposentadoria dele. Eu sou a voz desse homem. Você encontrou comigo, Calil. Pronto. Você encontrou comigo, Calil. Já foi compensado. Eu sou a voz do seu Geraldo, Seu seu Calil. tempo, candidato, Seu por tempo, favor. candidato, 2 minutos para a resposta. Ô, João, você está querendo levar para o lado pessoal? Você conhece perfeito. Nós pedimos, por favor, à plateia que não Você se conhece manifeste. Está atrapalhando o perfeitamente a minha debate. empresa. Você subiu aquela escada na Beirada Monteiro, com Heleno, que é a secretária esquerda. Você sentou na poltrona preta, com seu auxiliar na época, o Heleno. E eu te recebi gentilmente na empresa. Você foi lá, né? No início da campanha, você me dava beijo no rosto. Você é um homem de Deus, você sabe quem deu beijo em Cristo, né? Então, eu quero te dizer o seguinte, essa empresa que você está querendo esculhambar, que você está comprando ex-funcionários, é a empresa que você subiu lá, na época da campanha com o Heleno, para pedir dinheiro, para pintar muro. Entendeu? Essa é a empresa que você quer desqualificar. Esse é quem beijou o rosto de Cristo. Então, eu não conheço o seu gabinete. Eu nunca entrei no seu gabinete. Eu nunca fui lá, eu não sei que andar que é. Mas você já entrou nessa empresa do seu Geraldo. Você foi lá buscar dinheiro para a campanha.
para pintar muro. E eu tenho os retratos. Esse muro do IPTU. Entendeu? Então você já foi me pedir coisa. Eu nunca fui, não. Eu nunca entrei no seu gabinete para te pedir um grampo. Então, não vamos levar para esse lado, não, porque isso é bobagem. Sabe? Porque eu não entrei no seu gabinete, não entro em gabinete de deputado, porque não preciso deles. Tudo que eu tenho de dívida, sim, e o que eu tenho de patrimônio foi construído com trabalho e não com dinheiro do contribuinte. 10. Candidato João Leite, 1 minuto para a réplica. Calil, você recebeu 50 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte, Calil. Conte para as pessoas, Calil. Recebeu 50 milhões. Seu Geraldo, eu sou a voz dele aqui. Você encontrou com o seu Geraldo, você não abre a porta para ele, mas você encontrou com ele aqui agora. Você está falando de uma campanha minha, eu tenho 9 campanhas. Todas aprovadas, Calil, auditadas e aprovadas. Eu não fui lá fazer acordo com você, não. Diferente de você que falou com o Márcio Lacerda, você tem que ficar para a saúde continuar avançando, as obras, claro, não é para você fazer obras, não é, Calil? Eu agora, é isso mesmo, eu defendo o direito do seu Geraldo e de todos. São 140 milhões que você deve de aposentadoria e de fundo de garantia da família dos trabalhadores que trabalharam para você e você deu cano neles. 10. Eu te beijava mesmo, eu achava que você era outra pessoa, Calil. Alguns jogadores falavam que você tratava mal os jogadores. Vocês estão se borrando, mas você trata mal os servidores. Terminou o tempo, candidato. Não dá para beijar você mais. 1 minuto para a tréplica. Aliás, beijo normalmente, se não for em filho, ou é de traidor ou é de gangster. Então eu não quero seu beijo também, não. Então, é o seguinte, não respondeu. Não respondeu. Foi lá, subiu na sala, bateu na porta e foi pedir dinheiro. Não respondeu. Ele é a voz do seu Geraldo. Agora ele é a voz do seu Geraldo. Mas já foi lá. Eu quero saber se eu já fui até ele pedir alguma coisa para ele. Então, eu repito aqui, beijo é de filho, tá certo? Porque senão é de traidor ou é de gangster. Obrigada, candidatos. Os senhores já concluíram. Nós pedimos à plateia, por favor, mais uma vez, que não se manifestem. Vocês estão atrapalhando os candidatos, estão tirando o tempo dos candidatos. Os nossos seguranças estão aqui, vão ser obrigados a retirar quem atrapalhar mais uma vez esse debate. Então, peço, por favor, para que todos mantenham o silêncio. Agora é a vez... Vai ficar vazio. Agora é a vez do candidato Alexandre Calil fazer a sua segunda pergunta. O senhor tem 30 segundos. Ô, João, você tirou um retrato até pitoresco num caminhão de lixo, deve ter atrapalhado os garis tão queridos, mas tudo bem. Qual é a sua solução para os resíduos sólidos em Belo Horizonte? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Você não sabe, você fala que você é pobre, mas você não conhece a vida de uma pessoa pobre em Belo Horizonte. Alguém que nasceu numa vila, você não conhece. Isso é o normal da minha vida, você não conhece, 23 anos, é assim mesmo, né? As pessoas na cidade, é normal ajudar na campanha de um candidato e não tem que pedir nada em troca mesmo, não. Você não tem que ir lá me pedir nada, não, que eu não vou te dar nada, não. Não vou te dar nada, não. Não vou fazer igual o Márcio Lacerda, te deu 50 milhões em obras em Belo Horizonte. Você está falando do emprego da minha filha, que é formada, preparada, do meu sobrinho, jornalista. Você ganhou 50 milhões. Ganhou 50 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte. Você não sabe que eu caminho até a Assembleia Legislativa e eu conheço os garis que trabalham na Contorno, que trabalham na minha rua. Essa foi a minha vida. Eu sou um defensor do direito das pessoas. Calil, você me encontrou um defensor do seu Geraldo e das pessoas pobres. Você está rico, Calil. Você está rico e não paga o pobre, Calil. Você está falando que vai pagar o IPTU se você for eleito. Paga o IPTU, paga o seu Geraldo. Eu espero que a Justiça do Trabalho te cobre. O que a Justiça do Trabalho está fazendo que não te cobrou ainda? Não é só o seu Geraldo, não. São 140 milhões. Enquanto a gente olha na sua garagem, você tem 4 motos. Você tem Land Rover de 360 mil. Você tem Mercedes. Você tem lancha.
Você gosta de sair passeando de moto e seu Geraldo está passando fome, Calil. Você tem 738 protestos. Você não paga ninguém, Calil. É isso que você é, quer falar de gari? Eu estou defendendo o seu Geraldo e as pessoas e vou à justiça. E você não vai ser prefeito de Belo Horizonte, não, Calil. Você não vai pagar ninguém, como você não paga. Um minuto para a réplica, candidato. A máscara caiu, né, gente? O anjo perdeu a boca de aluguel. Agora a máscara caiu. E o desespero bateu, porque nós vamos colocar eles todos desempregados. Eu sou um empresário comum, eu sou um eleitor. Eles enterraram esse país, entendeu? Colocaram esse país onde é que nós estamos, gente. Foram eles que colocaram. E vem falar de empresário que deve, de seu Geraldo, que deve ter sido, né, comprado na surdina, como fizeram, foram para lá, São Santos, foram parar na Polícia Federal, 3 horas da manhã, a campanha do senhor João Leite, todo mundo preso, porque é esse o nível que um homem que se diz de Deus leva a campanha. É o desespero. Nós, eleitores e a população de Belo Horizonte, vamos tirar eles de lá, e eles já viram isso e sabem e têm os números. Um minuto para a tréplica, candidato João Leite. O desespero é seu, Calil, porque não dá para comprar 140 milhões, só você que sabe o que é esse dinheiro, que você colocou no bolso. Era do seu Geraldo, da família dele, Calil, dos seus funcionários, e você vive nababescamente como um rico, enquanto seus funcionários estão passando fome. Eu queria que ele tivesse vindo aqui, mas ele não tem dinheiro nem para passagem. Ele tenta receber de você, Calil. Ele não consegue, Calil, receber de você, e você ri do seu Geraldo, você ri da igreja, você ri da fé das pessoas, mas a fé das pessoas é que leva elas a defender os mais pobres, é defender aqueles que não têm voz, que o Tribunal de Justiça do Trabalho ainda não deu o ganho para o seu Geraldo. Você tem que pagar, Calil. Você não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Você é uma farsa, Calil. Você é uma farsa. Aquele Calil, um homem que tem... Você tem título mesmo, hein? 738 títulos protestados. Você não paga ninguém. Candidato, encerrou o seu tempo. Eu gostaria de avisar o candidato e a nossa plateia, que vem se comportando, que nós somos Trending Topics numa rede social, estamos em primeiro lugar no Twitter, e isso se deve ao bom debate e às discussões que aqui estão sendo feitas. Muito obrigada a todos. Agora a gente vai para a próxima rodada e a gente pede silêncio mais uma vez, que vocês colaborem com a gente, por favor. Foi só um tempinho para relaxar, para quem entendeu a piada. Vamos dar sequência ao nosso debate, que está esquentando. Vamos agora, mais uma vez, ao candidato João Leite, que tem 30 segundos para fazer a sua segunda pergunta, e nosso cronômetro já está funcionando. Calil, eu já mostrei para o eleitor de Belo Horizonte que uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Você se apresenta como um empresário perseguido, você é um empreiteiro. Não é? Você é um empreiteiro e a sua empresa quebrou, não é? E deixou muita gente pobre quebrada. Primeiro você falou que não ia fazer nada em Belo Horizonte. Agora você fala que você vai duplicar o efetivo da Guarda Municipal. Como é que você vai fazer isso, Calil? Você vai pagar o IPTU? Candidato Alexandre Calil tem agora 2 minutos para sua resposta. Olha, gente, a pesquisa estragou o debate. Entendeu? Avacalhou tudo. Então, eu lamento você que está aí perdendo sono com isso, porque eu volto a dizer o seguinte: sou um homem comum, eu devo, está tudo aí, tem imóveis de garantia, está tudo garantido, estou lutando, estou trabalhando, sou homem honrado, sou homem de bem, sou homem com 57 anos. Eles me reviraram, não acharam emprego, não acharam delação, não acharam nada, não acharam Angra, não acharam helicóptero, não acharam dívida. Então, com 57 anos de idade, eu tenho dívidas. Mexi com milhões de reais, milhões, dentro do Atlético. E saí tendo dívidas. Entrei tendo dívidas. Trabalho na prefeitura há 45 anos.
Sempre trabalhei. E nunca trabalhei tão pouco como agora. Porque a prefeitura foi loteada para 4 empresas durante 8 anos. A BH Trans, que está na mão do PSDB, foi entregue para as empresas de ônibus. Vamos conversar coisa com coisa. Comprar um tal de Seu Geraldo, entendeu? E agora vem cá representar o Seu Geraldo. Você é representante do Aécio Neves, senhor. Você é representante da Andréia Neves. Silêncio, Você é por representante favor. do Antônio Anastasia. É do Elton. Entendeu? Você é representante do Sargento Rodrigues. Não é do Seu Geraldo, não, senhor. Não tem bobo mais do outro lado, não. Acabou. Essa velha política foi embora. Vocês estão vendo pelos números, gente. Graças a Deus, isso acabou. Candidato João Leite tem 1 minuto para réplica. O pobre empreiteiro Calil, eu estou com dó, Calil, de você, sua luta. Pobre, que ontem colocou 2.200.000 do seu bolso na campanha. Esse dinheiro é do seu Geraldo. Esse dinheiro é das pessoas pobres que você... Tem manifestações. Você roubou o pobre, Calil. Você roubou o pobre, Calil. Você colocou no seu bolso. Você tem uma vida de rico. 2.200.000 do seu bolso na campanha ontem. Eu estou representando o seu Geraldo mesmo. Você riu aqui do seu Geraldo, porque ele não tem dinheiro para pagar a passagem. Eu estou representando ele. A minha carreira toda como parlamentar, eu representei aqueles que não tinham voz. Esse que você não recebe, não é só o seu Geraldo, não. Vá lá no meu site e dê uma olhada nas pessoas. 738 títulos protestados e vive como rico. Mercedes, Land Rover. Você gosta de passear de moto, né, Calil? Candidato Alexandre Calil tem mais 1 minuto para a tréplica. Fala aí no site, vão no meu lá, que o senhor João Leite está delatado em Furnas. Ele está delatado num documento da Polícia Federal por receber 150 mil reais em Furnas. Eu devo o seu Geraldo, sim, mas essa mãozinha aqui é limpa, tá? Essa mão é limpa, essa mão é limpa. Me falou que eu roubo, mas eu não peço propina em Furnas. E a lista é grande, e tem muito debate pela frente. Vocês tá no site, tá no site. Por favor, só 1 minuto. Por favor. Está A no nossa tempo da comissão... tréplica do Alexandre Calil. Candidatos, por favor, a nossa comissão Direito de está resposta, por analisando o direito de resposta. Eu não acabei de falar. Por favor, conclua o seu raciocínio, candidato Alexandre Calil. O direito de Veio resposta muito está sendo nervoso, analisado. veio muito preparado, mas tem um rabo preso, mano. O rabo é preso. Resposta novamente. Entendeu? Pode ficar falando em direito de resposta. Está lá, delatado em Furnas, Seu com tempo, 150 mil reais. Seu tempo, Tá candidato. aprovado. Obrigada, Vai lá no Alexandre Facebook. Calil. Eu gostaria de pedir o seguinte, o senhor pode pedir direito de resposta. Só 1 minuto, por favor, por favor. Candidatos, agora os microfones estão cortados. O senhor está condenado. Candidatos, Não aparece. por favor, a gente pede calma, 1 O minuto. direito Nós já de vamos pro resposta o senhor intervalo. pode pedir depois que ele concluir o raciocínio e assim a gente vai seguindo. Vamos saber do nosso comitê se o direito de resposta foi aceito no primeiro caso sobre a delação em Furnas. Esse foi. Alexandre Calil pede direito de resposta porque se sentiu indignado, citado João como Leite, delatado. né? João Leite. João Leite, que eu falei? pede o direito. Vez. Condenado é ele. Ok. O comitê vai analisar, eu não estou ouvindo, Amanda. Exatamente. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco do debate. O comitê está analisando. Na volta, nós daremos a resposta para o candidato João Leite, que pediu direito de resposta 2 vezes. No intervalo do primeiro bloco do debate, que você acompanhou da Rede TV aqui pelo Facebook. E como vocês viram em casa, o clima foi quente, muitas manifestações da plateia, dos candidatos. Como você pode ver, eu vou até mostrar um pouquinho, a plateia continua se manifestando. Olha, o clima está quente, muita agitação. E você pode participar com a gente pelo Facebook, mande os seus comentários, faça suas perguntas. A gente tem muitos comentários aqui, olha só, comentário do Edson Melo, excelente a iniciativa da Rede TV. Obrigada, Edson, que bom que você está acompanhando a gente pelo Facebook. Comentário do João Paulo Araújo, parabéns Rede TV por transmitir o debate pelo Facebook.
Próximo comentário aqui da Jô Lisboa. Por enquanto o debate está bom, disse a Jô. E o comentário de Rinaldo Feijó, ele disse que está com pena de BH. Pois é, você é de casa, que está em casa, confortável, acompanhando a gente pelo Facebook, mande suas perguntas, mande suas sugestões, porque no quarto bloco as apresentadoras Amanda Klein e Mariana Godoy vão fazer as perguntas que vocês aí do Facebook estão mandando pra gente. Esse primeiro bloco, então, os candidatos fizeram perguntas um para o outro e agora neste segundo bloco, que começa daqui a pouquinho, os candidatos vão responder as perguntas dos jornalistas da Rede TV e da revista Veja. No próximo bloco, o terceiro bloco, os candidatos vão responder as perguntas da população, perguntas essas que já foram previamente gravadas. E no último bloco, chegou a vez da participação do Facebook, as apresentadoras Mariana Godoy e Amanda Klein vão responder as perguntas que vocês aí do Facebook enviaram para a gente e depois chega a hora das considerações finais. O debate vai começar e eu volto daqui a pouquinho, no próximo intervalo. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 para prefeito de Belo Horizonte, com os dois candidatos que disputam o segundo turno, Alexandre Calil do PHS e João Leite do PSDB. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a Veja, a revista de maior circulação, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. E você também pode nos acompanhar pelo portal da Rede TV e pela página da emissora no Facebook. Neste bloco, os candidatos vão responder as perguntas dos jornalistas Rodrigo Cabral, da Rede TV, e Peter Zales, da revista Veja. Mas antes da gente dar início a esse segundo bloco, vamos ao direito de resposta que foi concedido ao candidato João Leite, que deve se ater ao tema menção no caso de Furnas. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Quero falar com você, cidadã e cidadão de Belo Horizonte, eleitor. Olha como essa pessoa não pode ser prefeito em Belo Horizonte. Imagine que ele vem, e eu coloquei já, está no meu site, entre lá no meu site agora. A lista é falsa. A Polícia Federal disse que a lista é falsa. Isso é perseguição. Estão aí minhas 9 eleições com todas as minhas declarações aprovadas. Isso é desespero dele trazer algo assim. Quem fez essa lista estava preso aqui em Minas Gerais, vestiu aquela roupinha vermelha, estava na penitenciária, e é isso que eu vou fazer. Vou pegar o que a Polícia Federal falou, que é falsa a lista, vou juntar com a prisão desse elemento que fez a lista e vou à justiça contra o seu Calil, para ele provar isso. O meu nome é um nome limpo, diferente dele que não paga. Seu tempo, candidato. Seu tempo, candidato. Seu tempo, por favor. Vamos ver as regras deste bloco. Cada jornalista fará 2 perguntas. A pergunta complementar sobre o mesmo tema, mais 15 segundos. E a resposta, 45 segundos. Quem começa essa rodada de perguntas é o jornalista da Rede TV, Rodrigo Cabral, que tem 30 segundos para fazer sua pergunta e, para começar seguindo uma ordem alternada por rodada, vai dirigi-la ao candidato João Leite, do PSDB. Boa noite a todos. Candidato, no começo do ano houve uma redução de 45 milhões de reais na folha de pagamento da Prefeitura, com a exoneração de 602 servidores de cargos de confiança. Mas ainda há centenas. O senhor tem recebido o apoio de diversos partidos. Como vai ser possível enxugar a máquina pública e, ao mesmo tempo, acomodar tantos apoiadores? Candidato João Leite tem agora 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Obrigado, Rodrigo Cabral, pela pergunta. Todos nós
que estamos, e é realmente uma grande frente em favor de Belo Horizonte, para dar Belo Horizonte para os belo-horizontinos. E todos nós estamos imbuídos de fazer uma gestão na Prefeitura a mais enxuta, com menos cargos, para gastarmos mais com a população, colocarmos dinheiro na saúde. Outra coisa que eu farei, Rodrigo e você também, eleitor, é que eu vou ter uma posição muito firme contra os ricos, os empresários, empreiteiros ricos que devem IPTU em Belo Horizonte. Eu irei à justiça com toda firmeza para eles pagarem. E aí nós teremos mais dinheiro para a saúde em Belo Horizonte, mais dinheiro para a segurança, para a educação, colocar 17 mil crianças nas creches, que é importante. Se a gente for à justiça, vou pedir o apoio da justiça, para a gente imediatamente receber. Quem? Empresário, então, que tem Mercedes, Land Rover, moto, empresário que tem lancha, não é? E que põe 2,2 milhões na sua campanha, esse vai ter que ser o primeiro a pagar. Eu vou lá buscar esse dinheiro e nós vamos poder ter uma máquina enxuta e gastar muito, muito dinheiro com a saúde, recebendo desses devedores ricos que não pagam os impostos em Belo Horizonte. O jornalista Rodrigo Cabral tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. A vereadora eleita mais votada disse que vai propor a redução do salário dos vereadores, que é de R$15 mil. O prefeito ganha quase 25 mil. Qual a sua opinião? E o senhor aceitaria reduzir o seu salário? Agora o candidato João Leite tem mais 45 segundos para concluir a resposta. Em relação à Câmara Municipal, apesar de muita gente querer desconhecer os vereadores, tem que conversar. Os vereadores são representantes do povo. Eles foram reconhecidos, votados. Tem que ter respeito com os vereadores e com a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é que decide pela sua maioria. É assim na democracia. E não adianta vir gritar com a Câmara, um coronelzão gritando com a Câmara, que não adianta. Só tem líder ali, tem que conversar, tem que ter diálogo. O salário do prefeito eu aceito reduzir, sim. Muito obrigada. A próxima pergunta será feita pelo jornalista da revista Veja, Peter Zales, para o candidato do PHS, Alexandre Calil. Peter, você tem 30 segundos. Boa noite a todos. Candidato, como o senhor mesmo reconheceu há pouco, durante a sua gestão como presidente do Atlético Mineiro, junto com os títulos, vieram as dívidas que cresceram na ordem de R$128 milhões durante sua gestão. Agora, se eleito, como o senhor pretende implementar suas propostas e manter a saúde financeira do município? O senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Como me foi perguntado, eu respondo a pergunta que me foi perguntada. Vou tentar esclarecer. O Atlético carregava uma dívida que já está devidamente renegociada, muito grande. Então, o serviço da dívida do Atlético é que levou ao final o aumento da dívida. Mas todos os anos em que fui presidente do clube, sem exceção, os 6 anos, foram anos superavitários. Isso estão em balanços publicados, tá certo? Agora, o que acontece é que nós arrastávamos uma dívida gigantesca, que nós equacionamos através do Profut, e, a partir daí, o Atlético passa a ser um clube equilibrado, um clube que está sendo muito bem tocado pelo atual presidente, e continua dando lucro operacional a cada ano, o que é muito importante. E é muito importante que o eleitor saiba que é assim que eu quero responder as coisas. É responder para você, esclarecer. Isso é importante. Então, todos os anos do Atlético foram superavitários, estão nos balanços do Atlético, publicados obrigatoriamente pela imprensa, como é a lei, a nova lei. Peter, você tem mais 15 segundos para a sua pergunta complementar. Candidato, uma das suas propostas inclui finalizar todas as obras inacabadas da atual gestão. De que maneira o senhor pretende tornar essa proposta viável? O candidato tem 45 segundos. Não, eu pretendo, nós temos 15 obras, sabe, que estão inacabadas, mas não tem a menor condição, porque o que foi feito na prefeitura, nós temos R$1 bilhão em OPs, entre projetos inacabadas, PACs,
Então, nós não temos condição para isso, eu não falei isso, não. Eu disse que nós temos 15 obras que totalizam aproximadamente 20 milhões de reais, e isso nós temos que acabar em 6 meses, né? Já estão licitadas, já estão em fase de final, e as obras têm que ser terminadas, sim. Agora, temos que esclarecer para a população que nós temos 1 bilhão de obras de OPs paradas na Prefeitura. Obrigada, candidato. A gente continua. E o próprio jornalista Peter Salles agora vai perguntar para o candidato João Leite. Peter tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, em São Paulo, o tucano João Dória se elegeu afirmando que sua referência ética e administrativa seria o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em São Paulo, o seu padrinho político, o senador e ex-governador Aécio Neves, também seria uma referência nesses dois sentidos? Agora o candidato João Leite tem 1 minuto e 30 segundos para responder a pergunta. Obrigado, Peter Salles, pela pergunta. Eu tenho uma vida pública de 23 anos. Tenho 61 anos de idade. E eu ocupei todos os cargos da administração pública. Ocupei os cargos de gestor municipal, gestor estadual. Eu presidi comissões parlamentares de inquérito. Eu fiz diálogo permanente do poder legislativo com o poder executivo. Eu presidi comissões nacionais. Eu fui presidente da comissão de todas as comissões de segurança pública das assembleias de todos os estados. Então, Peter, eu adquiri uma grande experiência na minha carreira política. E eu sigo sempre o meu pensamento e aquilo que eu aprendi na política e na minha vida também particular. Porque, além de ter sido atleta, eu fui o fundador de uma grande entidade, uma associação que está hoje em mais de 70 países, que se chama Atletas de Cristo. Nós levamos essa associação para 70 países. Então, sou um homem preparado. É claro que ninguém faz nada sozinho. Eu preciso especialmente das pessoas de Belo Horizonte. O líder tem que ter seguidores. Eu quero que as pessoas de Belo Horizonte me sigam e dessa maneira que eu vou administrar a cidade. Peter tem 15 segundos para complementar a pergunta. Caso o senhor perca essa eleição, o senhor acredita ainda que o candidato Aécio Neves é viável para a corrida presidencial 2018? João Leite tem mais 45 segundos para a resposta. Eu vou vencer essa eleição. Eu vou vencer essa eleição porque o outro candidato não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Eu vou vencer. Eu, com toda essa experiência de mais de 20 anos de carreira pública, gestor, vida limpa, sem nenhuma condenação, sem absolutamente nada na minha vida. Então, eu vou governar, vou administrar essa cidade e vou administrar com a população, dialogando permanentemente com a Câmara Municipal, dialogando com as lideranças, mas especialmente ouvindo você. Você que está aí agora me vendo, vou ouvir você permanentemente. Obrigada, candidato. Peter, o próximo a perguntar é o jornalista Rodrigo Cabral, da Rede TV, que faz a sua primeira pergunta ao candidato do PHS, Alexandre Calil. Rodrigo, você tem 30 segundos. Candidato, o presidente do seu partido aqui em Minas não votou pela cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, preso essa semana na Operação Lava Jato. E chama atenção também que, quando ele foi vereador, concedeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte ao Eduardo Cunha, título que agora pode ser revogado, inclusive, pela Câmara Municipal. Como crítico da velha política, o senhor se sente constrangido por causa dessas situações? Candidato tem 1 minuto e meio para responder. Absoluto. Eu não conheço a sede do meu partido. Eu não sei onde é. Eu nunca passei lá na porta. Eu fui levado por um partido porque a lei obriga a ter um partido para se candidatar, o que é uma excrescência, o que é uma aberração. Mas eu vou te responder o que você me perguntou, que é muito importante. Então é o seguinte, eu não me constranjo, acho que ele está preso, porque fez mal feito, muito bem preso, não participei de festa em Câmara de Vereador, partido de eleitor, em jantar na casa de presidente PHS, nunca fui, nunca o vi, nunca apertei a mão dele, e de mais a mais, como dizia meu pai, quem pariu o Mateus que o embale.
Plateia, por favor, pedimos silêncio à plateia para não atrapalhar o debate. Rodrigo, você tem mais 15 segundos para a sua pergunta complementar. O candidato a vice na sua chapa até bem pouco tempo era do PT. Qual foi o critério para a escolha e qual vai ser o papel dele no seu governo? Candidato, o senhor tem mais 45 segundos. O Paulo foi o fundador da rede, né? Ele quando saiu do PT, né? Ele fundou a rede. É um vice atuante que conhece a cidade, que está me ajudando muito. É um homem preparado, de bem, honrado, né? Comunga dos meus pensamentos sobre enxugar a máquina, atirar a politicagem da prefeitura, tá certo? Então, eu acho que ele é um ótimo vice e vai ter um papel importante na prefeitura, porque ele é um político de grande importância em Belo Horizonte. Obrigada, candidato. E agora o jornalista Rodrigo Cabral, da Rede TV, faz a sua segunda pergunta para o candidato João Leite, do PSB. Rodrigo, você tem 30 segundos. Durante muito tempo, candidatos do seu partido, o PSDB, e também de outros partidos fizeram campanha prometendo ampliar o metrô de Belo Horizonte. Só que 30 anos depois da inauguração, pouca coisa mudou. O que o senhor se compromete a fazer pelo metrô, levando-se em consideração que a maior parte das verbas para obras vem do governo federal e a tendência é de cortes no orçamento? Agora o candidato João Leite tem 1 minuto e meio para a sua resposta. O PSDB fez promessa e fez as últimas 7 estações do metrô de Belo Horizonte. E deixou pronto o trecho Nova Suíça-Barreiro, com toda a estrutura, com a desapropriação e toda a base feita e as estações iniciadas. Infelizmente, 14 anos do governo do PT, nem 1 centímetro avançou do metrô em Belo Horizonte. Ao contrário, colocaram aqui uma tarifa de R$ 1,80, é R$ 1,80, gente, a tarifa do metrô, R$ 1,80, para subsidiar a tarifa de Recife, que é de 50 centavos. Como prefeito, eu não aceitarei isso. Vou reunir com os deputados federais, os senadores de Minas Gerais, e nós vamos cobrar do governo federal uma primeira coisa, que a sede da CBTU venha para Belo Horizonte. Tem que estar aqui. Está no Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro tem o metrô estadualizado, então a sede tem que vir para cá. E não dá para fazer como o PT fez, tirar o dinheiro de Belo Horizonte, mandar para Recife. O dinheiro que vinha para a extensão do metrô de Belo Horizonte fez o metrô de Salvador. Então, nós vamos cobrar do governo federal essas obras de extensão do metrô em Belo Horizonte. Rodrigo tem mais 15 segundos para pergunta complementar. Sobre o BRT móvel, o senhor pretende ampliar o sistema? Qual o compromisso do senhor para o transporte público para melhorar na prática em 4 anos? Candidato João Leite tem mais 45 segundos a partir de agora. A proposta é integrar, aproveitar, né, tanto o metrô, a base do metrô, quanto do BRT, e especialmente fazer um diagnóstico de origem e destino da trabalhadora e do trabalhador em Belo Horizonte e criar alternativas, ônibus de pequeno porte, bairro a bairro, para evitar que as pessoas, esse trabalhador, essa trabalhadora, tenha grandes deslocamentos, tenha que ir ao centro da cidade para ir para outro bairro onde trabalha, ou ir a uma grande estação do MOVE para ir para outro bairro para o seu trabalho. E nós queremos, então, expandir o metrô e discutir a modalidade do móvel. Hoje ele passa junto às lojas e derrotando, de alguma forma, o comércio de Belo Horizonte. Dando sequência, o jornalista da revista Veja, Peter Zales, fará a sua segunda pergunta para o candidato do PHS, Alexandre Calil. Peter, você tem 30 segundos. Candidato, a última pesquisa do Datafolha trouxe um dado que 59% da população de Belo Horizonte considera o senhor autoritário. Em 2013, numa entrevista, o senhor definiu a sua gestão com a seguinte frase: eu mando, ponto final, acabou. Essa vai ser a sua forma de gerir a cidade de Belo Horizonte? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Olha, nós estamos já conversando e sabemos que da prefeitura não é como no Atlético. Nós já tivemos conversas com os vereadores, precisamos da Câmara. Eu constituí a maioria do Conselho Deliberativo do Atlético, eu construí uma maioria parlamentar no Atlético, que lá existe o seu conselho. Eu dialoguei, eu conversei
e arrumei o que estava muito ruim. Então, o que eu digo para o povo de Belo Horizonte é o seguinte: eu fiz a maioria, fiz uma administração razoável, acho que cumpri o meu dever, entrei para gerir devendo 400, 500, 600 títulos, imposto, não sei o que acharam de desonesto na minha vida, mexi com muito dinheiro e saí do meu clube devendo. Agora, nós não podemos esquecer que Belo Horizonte precisa de quem comande a cidade. Nós vamos comandar com a maioria parlamentar e com o jeito de eleitor que sofreu na mão da velha política. Peter, você tem mais 15 segundos. Candidato, a experiência da Dilma Rousseff, uma candidata avessa à conversa com outros partidos, culminou com impeachment. Que garantias o senhor dá que a experiência na esfera federal não vai se repetir na esfera municipal? Candidato tem mais 45 segundos para responder. Olha, o que eu vou discordar um pouco de você. O que tirou a presidente Dilma Rousseff do Palácio Planalto foi que esse pessoal que está aí enxovalhou esse país. 10.600.000 brasileiros não foram para a rua porque ela não conversou com ninguém, não. Foram para a rua porque nós estávamos cansados do que fizeram com esse país. Não foram para a rua por falta de diálogo, por causa de pedalada, não. Foram para a rua porque essa velha política liquidou o nosso país. Foi por isso que a população foi para a rua e por isso que ela saiu. E agora a última pergunta do jornalista Peter Salles é para o candidato João Leite. Peter, você tem 30 segundos. Candidato, o Conselho Nacional de Saúde afirma que, caso a proposta de emenda constitucional que aprova teto dos gastos públicos for aprovada, a partir do ano que vem, nenhuma prefeitura vai conseguir expandir o serviço de saúde. Como o senhor pretende implementar suas propostas como a Rede Cuidar, sem afetar os serviços que já existem? Candidato João Leite tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado, Peter. Você me dá uma grande oportunidade até de dizer que você estava correto na sua pergunta, não é? A presidente saiu porque ela se uniu especialmente a empreiteiros que roubaram o Brasil. Por isso que ela saiu, lamentavelmente. E Minas Gerais foi abandonada pelo governo do PT. Nós falamos do metrô agora há pouco, mas eu quero falar da saúde. Como parlamentar, eu acompanho os números de Minas Gerais e nós estamos em 15º lugar em repasse da saúde, atrás de Tocantins. Logo, Minas Gerais, Peter, que tem 25% da malha rodoviária federal, o maior número de acidentes em estradas federais e que nós temos que atender em Belo Horizonte. Como que eu vou fazer? Primeiro, melhorando as receitas da Prefeitura. Como que eu posso melhorar? Nós temos hoje, na dívida ativa da Prefeitura de Belo Horizonte, 7 bilhões. Eu vou atrás dos caloteiros. Os caloteiros. Os ricos que não estão pagando imposto em Belo Horizonte. 7 bilhões de dívida. É gente que está vivendo como rico em Belo Horizonte e não paga o IPTU, falta dinheiro para a saúde. Mas também nós vamos a Brasília buscar os recursos que são recursos de Belo Horizonte. Porque aqui nós temos hospitais referência, como o João 23, o Odilon Berens, o Hospital do Barreiro, que nós temos que abrir para atender a população até de fora. Peter tem mais 15 segundos para complementar a pergunta. Nesse momento de crise, de necessidade de melhora de arrecadações, o senhor é a favor de privatizações, como historicamente seu partido PSDB é? João Leite pode complementar a resposta com mais 45 segundos. Não neste modelo implantado em vários lugares, como o PT fez. Nós temos um anel rodoviário aqui que o PT entregou para uma empresa. Isso eu não farei. Depois tem uma relação com a Odebrecht, não é, que financiou a campanha do vice do outro candidato, a Odebrecht em Belo Horizonte, que no início falavam que não ia ficar, mas agora parece que querem que fique a Odebrecht em Belo Horizonte. Essa relação com o empreiteiro é uma relação terrível. Então, nós queremos, em Belo Horizonte,
fazer o que é moderno. Nós faremos parceria público-privada, mas estará no portal da transparência da Prefeitura cada centavo contratado. Muito obrigada. E para terminar essa rodada, o jornalista Rodrigo Cabral, da Rede TV, pergunta novamente ao candidato do PHS, Alexandre Calil. Rodrigo, você tem 30 segundos. Candidato, um dos seus compromissos de campanha é renovar a frota de ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte. O senhor tem informações sobre o contrato da BH Trans com as empresas de ônibus sobre esta questão? Tem como garantir que os custos não serão repassados para o preço das passagens e em quanto tempo essa renovação vai ser feita? Candidato Alexandre Calil tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, a BH Trans está na mão do PSDB. Aliás, pegaram o que eles achavam que era o filé, né, para empregar parente. A verdade é que já existe esse projeto. Esse projeto foi copiado, né, essa ideia nossa de Fortaleza. Eles não têm uma renovação proporcional ou progressiva. Ela é de 4 anos de todos os veículos. Então, essa renovação de frota deve ser feita em, no máximo, 2 anos. Né? Agora, nós temos que abrir a caixa preta do BH Trans. Nós temos que ver o que está acontecendo. Eu quero acabar com esses 43 segundos pedindo desculpa para você, tá? Pedindo desculpa por o que está acontecendo aqui hoje. Eu, pessoalmente, estou envergonhado. Tá? Eu não vim aqui para isso. Eu não achei que nós íamos chegar a esse ponto. Então, da minha parte, eu quero adiantar a todos vocês as minhas desculpas. A frota de ônibus será renovada em, no máximo, 2 anos. Nós vamos abrir a caixa preta e vamos tirar outro filé mignon gostoso da boca do PSDB. Por favor, pedimos silêncio à plateia. Rodrigo, você tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Nos últimos anos, o reajuste das passagens de ônibus foi parar na Justiça aqui em Belo Horizonte com guerra de liminares. O senhor assume aqui o compromisso de não aumentar as tarifas no seu primeiro ano de governo? Sim. Candidato, mais 45 segundos. A partir de agora, por favor. Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que segurar isso. Nós temos que voltar a mandar, né? Isso não é autoritarismo. Isso é voltar o comando do ônibus para a mão do prefeito de Belo Horizonte, né? Porque hoje o comando é das empresas de ônibus. Então, o que nós queremos fazer, simplesmente, é voltar o comando dos ônibus de Belo Horizonte para a mão da população de Belo Horizonte. É simples, tá certo? É fácil, é boa intenção, pouco empreguismo, enxugar essa máquina e nós vamos chegar lá e nós vamos fazer o que tem que ser feito com tranquilidade e vamos fazer uma boa gestão à frente da Prefeitura. Obrigada, candidato. E chegamos assim ao final de mais uma rodada deste debate que está sendo transmitido ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o UOL e o Facebook, volta daqui a pouquinho. Os candidatos vão responder as perguntas da população de Belo Horizonte. Até já. Nós estamos no intervalo aqui do segundo bloco do debate, que você viu aí que os candidatos responderam às perguntas dos jornalistas da Rede TV e da revista Veja. Agora, no próximo bloco, os candidatos vão responder às perguntas da população, perguntas que já foram previamente gravadas. E durante esse bloco do debate, a gente recebeu muitas participações do Facebook. Olha só, o Clériston Andrade disse: vi o debate do Rio, achei que os cariocas estavam mal, mas olha, vocês de Minas estão bem pior. Este é o comentário do Clériston Andrade. O comentário do Lucas Ramos, ele disse: sabe quando vai ter metrô na Praça 7? Nunca. Essa é a opinião de Lucas Ramos.
O Fábio Miranda disse que esses jornalistas, os jornalistas da Rede TV e da revista Veja, estão fazendo as perguntas que eu queria. E o comentário do Marcelo Gomes, ele diz que mora em Santiago do Chile e que está acompanhando o debate e parabeniza a Rede TV por essa transmissão. Obrigado e que bom que está acompanhando aí o debate do Chile. Agora, no próximo bloco do debate, então, os candidatos vão responder as perguntas feitas pela população, perguntas essas que foram previamente gravadas. E depois, no quarto bloco do debate, eles vão responder as perguntas feitas pelo Facebook. Então, ainda dá tempo, está na hora de você participar. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, que no próximo bloco, no quarto bloco do debate, aliás, as nossas apresentadoras Amanda Klein e Mariana Godoy podem fazer a sua pergunta para os candidatos nesse quarto bloco do debate e depois tem as considerações finais. Então entre na nossa página, continue acompanhando o debate pela nossa página no Facebook e mande sua pergunta, faça seu comentário. A gente vai terminando por aqui e eu volto no próximo intervalo. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Nesta rodada, cada candidato responderá alternadamente a 3 perguntas gravadas com moradores de BH. A resposta terá 1 minuto e meio. São questões sobre problemas da cidade, da administração municipal, e quem começa a responder, de acordo com a regra que já foi estabelecida, é o candidato Alexandre Calil. E a primeira pergunta para o candidato Alexandre Calil é da Joana Moreira. Vamos ouvir. Bem, hoje em dia a gente sabe que não existe mais hora do rush em Belo Horizonte. Qualquer horário do dia, a gente está aí engarrafado, o trânsito todo embananado e difícil para os belo-horizontinos dirigir hoje em dia na cidade. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são as propostas, né, para a melhoria do trânsito e se eles acham possível, né, fazer assim, boas melhorias em 4 anos. O senhor tem 1 minuto e meio para responder a pergunta da Joana. Olha, Joana, o que acontece hoje em Belo Horizonte é o reflexo da falta de planejamento, de mobilidade na época das vacas gordas, né? Se pegou o dinheiro, se queimou num MOVE que funciona mal, sem os modais, sem entroncamentos, sem ligações. Então, o que nós podemos fazer hoje com um recurso muito pequeno da Prefeitura de Belo Horizonte, nesse tempo que o país, a cidade, estão quebrados, é algumas coisas que nós temos corpo técnico dentro da BH Trans. A mudança de fluxo, por exemplo, que já é feito no Brasil inteiro. É só colocar esses técnicos muito bem capacitados da BH Trans para que mude mãos nos horários de rush, invertam as mãos, como já é feito em quase todo o Brasil. Agora, falar em grandes obras de modalidade de mobilidade urbana, nós temos que ir no governo federal, que nós sabemos, né, que está quebrado também. Então, a verdade crua é que nós temos que usar a engenharia da BH Trans, que está encostada, para melhorar
o trânsito de Belo Horizonte. O próximo a responder é o candidato João Leite. Quem faz a pergunta para ele é o Davidson dos Santos, do bairro Guarari. Gostaria de saber, perguntar para os candidatos, os dois candidatos, se vai ter lugar para mim, para os meus amigos e jovens da minha idade, para poder praticar esporte, jogar a bola, entre outros. O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Davidson, é isso mesmo, né, que nós queremos, e imagino que você também nasceu num dos bairros de Belo Horizonte, e foi no meu bairro, na minha vila, que eu comecei jogando, tinha espaço naquele tempo para jogarmos. E eu sempre tive esse sonho, viu, Davidson, de ajudar. Eu lembro quando nós criamos o programa Campos de Luz, que já iluminou quase 1000 campos de futebol amador em Belo Horizonte e em Minas Gerais, né, como um todo. Foi pensando em vocês mesmo, para vocês terem mais possibilidades à noite, para praticar o futebol, para as pessoas caminharem em volta do campo e também pensando na segurança da população. E a gente tem uma grande proposta, que são as vilas olímpicas nas vilas. Essas vilas olímpicas com campo, com quadras, ligada à unidade básica de saúde, ligada à escola, para que o professor de educação física esteja com vocês também, ajudando. Isso é promoção da saúde. E eu quero que vocês tenham essa grande oportunidade. É isso que eu vou fazer. Essa é a história da minha vida. Na minha vida, eu tive oportunidade por causa disso. Você levanta algo muito importante e dá oportunidade também para o professor de educação física, de clubes poderem chegar lá e selecionar um grande jogador, começando aí nesses campos. A próxima questão vai para o candidato Alexandre Calil e quem pergunta é o Lucas Matias Coelho, do bairro Buritis. A minha pergunta para você, candidato, é como é que a gente vai fazer para aproveitar melhor essa arrecadação, o IPTU, para trazer melhorias para o nosso bairro, principalmente nas vias públicas, que a gente vê aí muito buraco e as ruas estão muito mal cuidadas. Eu queria saber de vocês como que a gente pode fazer para melhorar isso aqui no nosso Buritis, né? O senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, o que está acontecendo é o seguinte, a famosa dívida do IPTU, ela é a maior desde 1941, tá certo? Então você que foi tão agredido aí, pode saber o seguinte, quem deve IPTU está dando o imóvel em garantia. É a única dívida que não tem o risco da prefeitura tomar calote, porque o imóvel é a garantia da dívida. Então, o povo que deve, fique tranquilo, parcele, tá? Não tem ninguém milionário, é mentira, entendeu? É desclassificar o homem de 57 anos, de mão limpa, que mexeu com milhões de reais e balançaram, e caiu uma dívida. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não respondo mais sobre isso, estou te falando o seguinte, nós temos um grave problema do ISS, do IPTU, porque o país está em crise. E ser humano comum passa por dificuldade, passa por necessidade. Agora, administrar fechando torneira, botando cargo de parente para fora da prefeitura, que nós vamos resolver. Agora Silêncio, por favor. Do candidato. Eu peço aos seguranças, por favor, que identifiquem a pessoa que está querendo participar do debate, mas sem microfone, e que o convide para tomar um café. Temos um café e uma água lá fora. Agora é a vez do candidato João Leite, que vai responder à pergunta do Vitor, do bairro Sion. Eu gostaria de saber do senhor prefeito o seguinte, a gente tem observado uma quantidade muito grande de camelôs na rua. A gente sabe que isso aí está ligado com a crise econômica do país. Mas na nossa região, como é que o senhor pretende fazer para tentar resolver essa questão do desemprego e evitar essa quantidade de camelôs que a gente esbarra neles frequentemente? O candidato João Leite tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado, Vitor. É uma pergunta importante.
Nós aprendemos durante a experiência nossa na Assembleia, conduzindo a política de segurança pública, por exemplo, que uma cidade desorganizada, uma cidade escura, é uma cidade violenta. Então, é muito importante que organizemos a cidade. Ao mesmo tempo, nós temos que olhar a situação dessas pessoas. E Belo Horizonte tem que intervir nisso. Eu criarei uma agência digital de atração de investimentos e manutenção de investimentos em Belo Horizonte, buscando dar mais oportunidades na nossa cidade. Queremos empresas em Belo Horizonte, empresas robustas, fortes, e a Prefeitura será uma facilitadora para que essas empresas possam gerar muitos empregos em Belo Horizonte. E queremos tratar os camelôs que estão em Belo Horizonte hoje, buscando um lugar para eles em shoppings. É isso que nós discutiremos com todos esses camelôs que insistem em ficar nas ruas. Nós sabemos da situação difícil que o nosso país está vivendo agora. A Prefeitura tem suas dificuldades com essa grande dívida que ela tem que receber dos caloteiros, daqueles que devem, daqueles que estão comendo filé mignon em casa, enquanto tem tanta gente tendo que ser camelô nas ruas. Seu tempo, candidato. Muito obrigada. A última pergunta agora para o candidato Alexandre Calil foi feita pela Edilene Gentil. Vamos ouvir. Candidato, nós estamos conscientes nas ruas, dentro dos nossos bairros. A gente sabe que a gente tem a Guarda Municipal. Como o senhor foi eleito, o que o senhor pretende fazer em prol da população? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Primeiramente, eu quero dizer para a população de Belo Horizonte que eu não vou responder mais às agressões. Eu estou envergonhado, eu estou com vergonha do nível que nós chegamos aqui. Quanto à segurança, ela tem que ser conjunta. Nós temos que tratar desse assunto dobrando o efetivo da Guarda Municipal. Nós temos que trazer a Polícia Civil e o comando da capital, aumentando esse efetivo, tentando fazer, pelo menos na região metropolitana, uma condução da polícia unida, porque a população de Belo Horizonte sabe que a cidade está sem poda, está escura, está sem a polícia na hora certa, no lugar certo, porque todo mundo sabe quais são as zonas quentes de violência em Belo Horizonte. Nós temos que colocar esse pessoal na rua, apontar aonde devemos ficar, fazer a preventiva e também a repressiva. Mas precisamos de unir a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso é muito importante para a população de Belo Horizonte e que terá que ser tratado com muito carinho pelo prefeito de Belo Horizonte. E agora é a vez do candidato João Leite responder a sua última pergunta, que ela foi feita pelo Caio Teles, que é do bairro Gutierrez. Eu gostaria de saber qual que vai ser a medida eficiente, né, para melhorar essa estrutura das UPAs e dos hospitais. Atendimento, né, não demorar, que tem lugares que demoram 4 horas, até mais, até dias, entendeu? Parar de ter esse transtorno das pessoas ficarem paradas no corredor ali, como se fosse um açougue. Candidato tem 1 minuto e meio. Eu não quero pedir desculpas a vocês. Eu quero pedir desculpas, viu, Caio? Quero pedir desculpas. São os trabalhadores e trabalhadoras que trabalharam tantos anos na empresa do candidato e estão hoje, lamentavelmente, na miséria enquanto ele está rico. Depois, eu queria dizer para você que nós temos um grande programa para a saúde. Nós vamos criar a Rede Cuidar. Ela já foi lembrada aqui nessa noite, as pessoas já sabem do nosso programa. Todas as pessoas terão atendimento imediato, porque nós vamos criar a base tecnológica para isso e vamos contratar consultas especializadas e vamos contratar exames especializados. Então a pessoa terá imediatamente o seu atendimento e, se for necessário um exame para diagnóstico, o exame também será imediato. E se precisar de uma consulta especializada, ela será marcada imediatamente. E nós vamos lutar para dar as nossas referências
a referência da região do Barreiro, que é o Hospital do Barreiro, ele tem que funcionar para atender toda aquela região. O Odilon Beres, junto com a UPA do Odilon Beres, também tem que funcionar. O Risoleta Neves, e apoiar sempre o Hospital João 23, que é um hospital referência. Então, as UPAs terão permanentemente possibilidade de encaminhar aqueles que precisam de atendimento nos hospitais. E assim chegamos ao final deste terceiro bloco. O debate Rede TV em parceria com a Veja, o UOL e o Facebook volta depois de um intervalo bem rapidinho. Continue por aqui. No próximo bloco teremos as perguntas dos internautas do Facebook e as considerações. Estamos de volta com o debate Rede TV Eleições 2016 em parceria com a revista Veja, o UOL e o Facebook. Agora, cada candidato vai responder alternadamente a 2 perguntas de internautas do Facebook que foram selecionadas pela nossa produção. São temas relacionados à administração pública municipal. As questões não fazem menção direta aos candidatos e o tempo de resposta é de 1,5 minuto para cada um. Portanto, dando sequência à ordem alternada, quem começa a responder desta vez é o candidato João Leite. A primeira pergunta, então, para o candidato João Leite vem da Marina Duarte. O Brasil vive uma das maiores crises de sua história e só em BH já são mais de 170 mil desempregados, 80 mil a mais que 2 anos atrás. BH é só a 12ª melhor cidade do país para empreender, de acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras da Endeavor. O que o senhor, caso seja eleito, pretende fazer para melhorar as condições para o empreendedorismo e a geração de empregos em Belo Horizonte? 1,5 minuto para a resposta. Obrigado, Marina. Nós temos uma proposta vigorosa, Marina. Nós vamos criar a agência digital de manutenção e atração de investimentos para Belo Horizonte. Nós queremos chamar todos os empresários para a mesma mesa e discutir permanentemente com a Prefeitura para termos uma cidade simplificada na relação com os empresários, na liberação de alvarás, de licenciamentos em Belo Horizonte. E queremos também, é muito importante, Belo Horizonte tem toda uma vocação para turismo de negócios. Nós queremos, em Belo Horizonte, um centro de convenções de, no mínimo, 100 mil metros quadrados. Vamos tratar isso, vamos buscar numa parceria com os empresários para a construção desse centro de convenções. Sabemos que tem um começando já em Belo Horizonte, queremos aproveitar e queremos trabalhar com outra vocação também de Belo Horizonte, que é do turismo. Nós já temos o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, feita pelo Aécio Neves, que vai descendo pela Avenida João Pinheiro, o Arquivo Público Mineiro, o Instituto Mineiro, depois o Tribunal de Justiça, o Conservatório de Música, e depois nós queremos também o circuito da gastronomia, o circuito Niemeyer, o circuito das serras, atraindo pessoas para Belo Horizonte. Obrigada, candidato. Agora é a vez de Alexandre Calil responder a uma pergunta enviada pelo Facebook, desta vez da Daiane. Candidato, o que vai fazer a respeito do mau cheiro na região da Pampulha? Pois entra ano e sai ano e nada é resolvido. Candidato, o senhor tem 1,5 minutos. Olha, o último investimento feito na Pampulha foi da ordem de 80 milhões de reais. Então, um patrimônio que hoje é tombado mundialmente, reconhecido como uma obra de arte e não tem solução. Por que não tem solução? Porque nunca eles deram solução. Ela não vem de agora. Essa lagoa está morta e doente há vários mandatos. Não tem como fazer o antigamente. Nós temos que achar um jeito novo de fazer as coisas em Belo Horizonte. Não é possível que despoluir uma lagoa artificial seja tão difícil.
Então nós temos que cobrar o saneamento do governo federal que polui e que contamina essa lagoa. É fazer coisa séria, é fazer obra séria, entendeu? É isso que nós vamos tentar fazer. O crime que foi cometido na Lagoa da Pampulha, ele não é de agora, ele é de 20 anos que essa lagoa está doente e morrendo e praticamente morta. Obrigada, candidato. Agora, João Leite responde a pergunta da Fernanda Pontes. Candidato, o que você pretende fazer em relação aos moradores em situação de rua da capital? 1 minuto e meio para João Leite. Fernanda, muito obrigado por essa pergunta. É algo que eu sei que você deve estar sofrendo, caminhando por Belo Horizonte, e muitas pessoas também estão sofrendo em relação a essa situação. Eu tinha dito que uma cidade desorganizada é uma cidade violenta. Como secretário de Estado de Desenvolvimento Social, eu fui gestor e na minha pasta estava assistência social, mantínhamos na rodoviária de Belo Horizonte um centro do migrante, para ajudar as pessoas. Muitas pessoas vêm da Bahia, vêm do Nordeste, querem ir para São Paulo e não conseguem, não têm o dinheiro total da passagem. O centro do migrante tinha uma assistente social, essa assistente recepcionava essa pessoa, Fernanda, e alimentava essa pessoa e dava passagem para essa pessoa continuar. Eu tenho conversado com as pessoas que estão morando nas ruas de Belo Horizonte. Olha, eu não encontrei uma de Belo Horizonte, todas são de fora de Belo Horizonte. Nós vamos usar o BH Cidadania Móvel para abordar essas pessoas com assistentes sociais e vamos conversar, vamos buscar nas regiões onde elas estão, moradia para elas, tratá-las com humanidade. Aquelas que desejarem voltar para o seu destino, a sua cidade, nós ajudaremos também. E a última pergunta vai agora para o candidato Alexandre Calil, é do Samuel Alcântara, também pelo Facebook. Senhor candidato, o plano do SUS é dito como o melhor projeto de saúde pública do mundo. Infelizmente, não funciona por causa de pessoal, fiscalização e, às vezes, infraestrutura. O que o senhor pretende fazer diante dessa celeuma? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Realmente, o plano do SUS é um modelo que é estudado, inclusive, no mundo inteiro, porque é um modelo espetacular. Pena que acontece o que todos sabem, né? São desvios, são médicos presos, como nós vimos hoje, por uma gangue. Agora, os médicos corretos que estão aí trabalhando, que estão aí lutando, esses homens de bem que compõem, essas enfermeiras, atendentes, esse pessoal gabaritado não tem condição de trabalho, porque o dinheiro do SUS está se escorrendo na mão das empreiteiras, tá certo? Das empreiteiras contratadas por quem gere a saúde e no empreguismo. Nós temos que colocar esse sistema do SUS, que é espetacular, na mão dos médicos, das atendentes, das enfermeiras, entendeu? Das ambulâncias, do transporte, do setor primário, secundário, terciário dessa saúde. Médicos estão aí dispostos, motivados para trabalhar, mas a estrutura do antigamente não deixa. Estamos chegando ao finalzinho deste debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Para concluir, os candidatos João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS, farão suas considerações finais. Cada participante terá 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos. A ordem dessa rodada final foi estabelecida por um sorteio e o candidato Alexandre Calil será o primeiro a falar. O senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu quero agradecer à população de Belo Horizonte, ao que ela me proporcionou nessa última semana. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou aí. E, mais uma vez, me desculpe. Eu quero dizer que nós estamos desmontando um projeto poderoso, com 20 segundos de televisão no primeiro turno. Nós estamos sendo esmagados, porque são muitos, mas isso não vai ter problema.
nós vamos enfrentar, porque nós sabemos lidar com a pressão, nós não nos controlamos, nós vamos tratar esse povo de Belo Horizonte, o qual ele merece ser tratado. Eu sou um homem comum, sou um homem de bem, do bem, nunca fiz mal a ninguém, entendeu? Eu queria deixar isso muito claro para a população de Belo Horizonte. Eu sou um homem que só fiz o bem na minha vida. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não entendo por que estão vindo com tanta fúria em cima de mim. Inclusive, eles me conhecem, sabem que eu sou um homem de bem. Eu estou dizendo o seguinte: obrigado, população de Belo Horizonte. Obrigado pelo que vocês estão fazendo. Vocês entenderam que nós podemos ganhar essa eleição, fazer com generosidade, tratar essa cidade com humanidade e fazer essa cidade funcionar de verdade. Muito obrigado. Obrigada, candidata. Agora é a vez de João Leite fazer as suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto e meio. Muito obrigado. Você viu a verdade de quem é o candidato? Calil não pode ser prefeito de Belo Horizonte. Ele não pode governar essa cidade. Ele não tem preparo para isso. E o mais grave, não é? Mas eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. A minha carreira foi dessa maneira na vida pública, defendendo as pessoas mais atacadas, perseguidas, enfrentando gente poderosa que massacrava pessoas pobres. Foi isso que eu escolhi para a minha vida. Direitos fundamentais, direitos humanos, direito do trabalho, direito da aposentadoria. O candidato que se apresenta para ser prefeito de Belo Horizonte, ele esmaga os seus empregados, seus funcionários, mas ele se encontrou comigo. Eu sou o defensor dessas pessoas em Minas Gerais. Ele se encontrou comigo e eu vou agora tomar a vida dessas pessoas para cuidar delas. Veja lá no nosso site o que esse homem faz com seus empregados. Eu já sabia que ele tratava mal os jogadores do Atlético. Me contaram. Jogador borrou, não sei mais o quê. Trata as pessoas assim. Agora, não pagar aposentadoria. Botar o dinheiro do fundo de garantia do tempo de serviço. Candidato, o seu tempo. Por favor, candidato, o seu tempo terminou. Pedimos silêncio à plateia, por favor. Nós chegamos assim ao final do debate com os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Belo Horizonte. João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. Em nome da Rede TV, da revista Veja, do Portal UOL e do Facebook, nós agradecemos aos candidatos, aos convidados, a você, telespectador, e também a você que nos acompanha pela internet. Nosso dever é contribuir para que você, eleitor, conheça as propostas dos dois candidatos e possa tomar a melhor decisão na urna no próximo dia 30 de outubro. Uma boa noite para você. Boa noite. Você acabou de acompanhar aí o quarto e último bloco do debate aqui da Rede TV com os candidatos de segundo turno a prefeito de Belo Horizonte. E agora eu vou conversar com o vice. Professor, por favor, com o vice de João Leite, professor Ronaldo Gontijo. Professor, boa noite. O que o senhor achou do debate? Qual a consideração que o senhor faz em relação ao debate aqui da Rede TV? Bom, primeiro que eu acho que é importante um debate, né, para que a população possa avaliar os seus candidatos, né? Eu acho que um debate tem que ter propostas. Não é só a questão pessoal, né? Eu acho que começou um pouco tenso, mas ao longo do debate a coisa começou a melhorar, até porque discutimos algumas coisas que a cidade necessita de ser debatida. Então, para mim, eu acho que valeu e valeu muito.
O senhor acha que foi uma oportunidade dos eleitores belo-horizontinos indecisos, que não foram às urnas nesse primeiro turno, de escolher seu candidato para votar agora no próximo dia 30? Eu acho extremamente importante esse debate, né? Esse debate em que tem os dois candidatos, que mostra quem é quem, né? Aquele que tem proposta, aquele que não tem proposta, aquele que está a serviço de um grupo, aquele que tem um programa de governo, e isso dá para discernir nesses debates, né? Eu acho que os programas de televisão do TRE, às vezes são montados, é muito difícil que o cidadão saiba quem que pode ser o melhor ou pior, quem tem ou quem não tem programa, né? Eu acho que esse debate serve para isso, e hoje nós tivemos aqui na RTV um excelente debate. Eu acho que a população, a cada dia, ela se prepara mais para poder dar o voto no dia 30. E a gente teve a participação, tanto a manifestação, né, da plateia, dos convidados, tivemos participação também, perguntas das pessoas nas ruas e perguntas feitas pelo Facebook. O que o senhor achou disso, dessa interatividade, dessa participação da população? Essa interação é importante, né? Eu acho que aqui é num ambiente fechado, em que o cidadão fica acalorado pelo seu candidato, torcendo para o seu candidato, mas lá da rua, no Facebook, mostra que o cidadão está acompanhando, mesmo distante, né, aquilo que a gente está vendo aqui ao vivo, né? Então eu acho importante, e eu acho que as perguntas que vieram do povo, do cidadão, do munícipe, é tão importante, porque é aquele que vive o problema, né, o dia a dia da cidade. Então eu achei que essa metodologia de trazer o cidadão lá de fora, no Facebook e também através das entrevistas de rua, são importantes, né? Porque é o dia a dia que o cidadão vive. Obrigada, professor. Boa noite para você, boa sorte. Sempre às ordens. Bom, e agora a gente vai conversar com Paulo Lamaque. Só um minutinho que ele está cumprimentando ali. Você acompanha então, você que participou, que mandou as perguntas pelo Facebook. Foi muito legal a sua participação. Agora a gente vai conversar aqui com o Paulo Lamaque, que é vice do Alexandre Calil. Lamaque, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? O que você achou do debate, então, da Rede TV agora, desse segundo turno? Você acha que deu para o candidato indeciso, que muitos candidatos não foram às urnas nesse primeiro turno, escolher o candidato agora? Não, eu acho que ainda não foi dessa vez. O eleitor que estava em dúvida certamente se assustou hoje com o nível do debate, uma agressividade muito grande. Nós fomos surpreendidos realmente por uma linha muito distinta da que nós viemos preparados para enfrentar. Queríamos discutir propostas, conteúdo, realmente o que cada candidatura tem a apresentar para Belo Horizonte, mas o que foi visto aqui surpreendeu a todos nós. O nosso candidato Alexandre Calil manifestou inclusive o constrangimento que ficou frente à tensão que se estabeleceu e, infelizmente, o desespero da chapa, da polarização, do acordão, está deixando claro que a perspectiva de perder os cargos, de perder a boquinha, de perder a chance de continuar desviando recursos para programas que tem por finalidade não a cidade, mas as próximas eleições, essa coisa, né? Quer ganhar uma eleição sempre pensando na próxima. Tem vídeos deles falando isso, vão ganhar Belo Horizonte para depois eleger em 2018. Então isso é lamentável. Eu acho que o debate, ele ajudou a população a perceber o que não deve ser a política, né? A gente espera que o eleitor que está em dúvida, o eleitor que está votando em branco, ele tenha consciência que o voto dele é muito importante para mudar essa política que envergonha não apenas a nós candidatos, mas envergonha todos os brasileiros. Nós temos que mudar isso. Por isso que a gente defende que temos que continuar fazendo os debates, mas não é esse o tipo de debate que a gente quer fazer. Mas a gente teve ali também as perguntas dos jornalistas, teve participação das pessoas na rua e participação também dos internautas pelo Facebook, que fizeram perguntas que foram respondidas agora no último bloco. Você acha que deu? Discutir um pouquinho de educação, de saúde, de transporte. O que você acha? Você acha que deu para pelo menos orientar um pouquinho o eleitor que está indeciso? O que a gente percebeu que muitas vezes o candidato não respondeu a pergunta que foi feita, né? Até o final do segundo bloco, as perguntas foram feitas pelos jornalistas, né? Por exemplo, perguntou-se sobre o papel do Aécio Neves, qual que era a visão que o candidato do PSDB tem do Aécio Neves, ele não respondeu. Perguntou qual é a visão dele sobre a PEC 241, ele não respondeu. Então, acaba que prejudicou.
o debate. As perguntas já que vieram diretamente da população e do Facebook tiveram um nível de resposta melhor, né, que é o que a gente espera, mas eu acredito que ainda certamente vai ter muita gente pensando e repensando sobre isso. O debate foi extremamente válido. Eu quero destacar a organização da Rede TV, a condução das jornalistas que tiveram dificuldades, né? Porque realmente a claque que estava aqui presente veio para tumultuar, mas a Rede TV prestou um papel importante para o processo, para a democracia, né? Infelizmente são os políticos desses partidos tradicionais que não prestam, mas já não vem prestando mesmo há muito tempo um bom papel para a nossa sociedade. Por isso que nós temos que mudar, por isso que nós estamos defendendo a mudança em Belo Horizonte. E aí, qual que é a expectativa então agora para dia 30? A expectativa é que a população continue absorvendo lentamente essa perspectiva de uma nova construção em BH. Né? Vamos participar dos próximos debates, vamos continuar visitando todas as comunidades, discutindo com franqueza, falando a verdade, né? Fazendo a diferença. E a partir daí, acredito que essa tendência de crescimento do Alexandre Calil deva se consolidar e nós esperamos, dia 30 de outubro, que a população realmente dê um basta nesse vexame da velha política de BH. Amac, obrigada. Boa sorte para vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Bom, a gente está aguardando aqui o candidato Alexandre Calil. Está chegando aqui para falar com a gente. Calil, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo pelo Facebook. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor achou do debate. No início eu fiquei muito triste. Eu acho que eu não estou acostumado a descer esse degrau. E olha que eu mexi com futebol, né? Mas, quer dizer, desqualificar um cara de bem, um cara de mão limpa, um cara que nunca roubou, que nunca empregou ninguém, que nunca arrumou um emprego público, que é um empresário que deve, tem bens em garantia. Quer dizer, jogam ao léu, contratam ex-empregado, quer dizer, ele teve com meu ex-empregado, quer dizer, comprou, pagou, foram para a Polícia Federal, que estão levando o negócio num nível horroroso. Agora, o senhor acha que foi uma oportunidade do Belo Horizontino, que estava indeciso, que não foi às urnas no primeiro turno, de escolher seu candidato? Eu acho que sim. Hoje eles viram o verdadeiro candidato. Eu sou o mesmo desde o primeiro debate. Hoje eles viram o descontrole total e absoluto do que é o que ele chama de calmo e tranquilo. Eu acho que hoje a população de Belo Horizonte viu o verdadeiro candidato dos poderosos. Viu o descontrole total, porque nunca comandou nada, não conhece pressão, não sabe o que é viver sob pressão. E ele está pressionado pelos números que são contundentes hoje aqui em Belo Horizonte. A gente teve também a participação de perguntas dos jornalistas, de pessoas nas ruas e da participação dos eleitores pelo Facebook. O que o senhor acha dessa interatividade? Eu acho legal. É um novo mundo, né? Eu cheguei no segundo turno, porque tem 1.100.000 seguidores e com 20 segundos de televisão. Então é o novo, é o bacana, é o moderno e vocês estão de parabéns. Obrigada. Bom, nós continuamos aqui. Agora vamos conversar então com o nosso superintendente de jornalismo e esporte, Franz. Franz, qual a avaliação que você faz desse debate? Começou quente, foi um debate movimentado. Sim, começou quente, mas a avaliação é extremamente positiva. A gente encerra aqui um ciclo vitorioso, com chave de ouro. Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a gente pôde oferecer esse espaço para ideias, que é verdade, que às vezes realmente os ânimos ficam mais exaltados, mas na média foi um debate muito equilibrado, um debate isento, um debate apartidário. Estou muito satisfeito com o resultado do Facebook, da audiência e da credibilidade também dos nossos parceiros, do UOL e da Veja. Eu acho que a gente aqui encerra 2014 já pensando em 2018, né, para os debates presidenciais e demonstrando que a Rede TV tem história e tem tradição em debate e a gente quer continuar cada vez mais adiante. A gente teve a movimentação da plateia, mas tivemos muitas participações pelo Facebook, as perguntas pré-gravadas nas ruas. É bacana essa interatividade.
Isso foi um divisor de águas, literalmente, né? Pela primeira vez na TV brasileira, a gente teve um debate que não foi engessado. A gente teve um debate que um internauta pôde participar. Foi um debate multiplataforma, não só pela televisão. Está sendo aqui ao vivo, né? Esses bastidores. Então, acho que a gente acabou, sem falsa modéstia, mas falando de uma forma bem realista, dando um novo rumo na história dos debates na TV brasileira e também na internet. A gente teve aqui participação de pessoas que moram em Belo Horizonte, mas estavam no Chile, e outros comentários dizendo que os jornalistas, inclusive o jornalista da RedeTV, fez a pergunta que ele gostaria de ter feito. Isso é legal. Esse retorno é importantíssimo, né? Eu fico muito satisfeito porque a gente pensou nas regras com a participação realmente não só dos eleitores, mas também nacionalizando o debate e até internacionalizando, como você disse. Então, esse resultado atingido só reforça o que eu disse, que foi um sucesso. A gente encerra aqui com chave de ouro, com certeza. Muito obrigada. Boa noite para você. Eu que agradeço e te parabenizo pelo bom trabalho. Muito obrigado. Bom, a gente continua aqui então no Facebook. Deixa eu ler alguns comentários que eles chegaram. São vários comentários. Antes de ler os comentários, eu vou falar com o nosso jornalista Rodrigo Cabral. Rodrigo, boa noite. O que você achou do debate? Boa noite. Foi um excelente debate, na minha visão, num momento importantíssimo da campanha, em que a última pesquisa de intenção de voto mostrou uma virada do candidato Alexandre Calil. João Leite liderou durante todo o primeiro turno e também no começo do segundo turno. E aí o candidato do PSDB, o João Leite, mudou a estratégia dele, foi um pouco mais agressivo, fez ataques, inclusive, ao adversário. Isso esquentou demais o debate no primeiro bloco, com intervenções das apresentadoras, porque um já estava atropelando enquanto o outro falava, os ânimos muito acirrados, a plateia também se manifestando muito, porque virou ali realmente um confronto, um embate muito forte, com direito de resposta solicitado pelo João Leite, que aliás foi concedido. E aí depois veio a nossa parte dos jornalistas, que nosso dever é trazer a questão para debate de temas de grande interesse da população, temas muitas vezes polêmicos, que deixam os candidatos em determinados momentos numa saia justa, mas eles precisam se posicionar e mostrar de que lado estão para o eleitor. Então achei que foi muito positivo, muito importante, com grande repercussão, com certeza. Inclusive a gente acompanhou o debate todo pelo Facebook, também foi transmitido ao vivo, e um dos internautas, nos comentários, disse que gostaria de estar fazendo a pergunta que vocês, jornalistas, estavam fazendo. É importante isso, né? Isso, eu fico muito feliz ao ouvir isso, porque essa é a nossa intenção, se colocar no lugar do eleitor e ver o que o eleitor gostaria de perguntar para os candidatos. Porque muitas vezes eles fazem perguntas entre eles ou respondem determinadas perguntas, aquela coisa meio já preparada e tal. A gente tenta trazer perguntas que fogem, às vezes, um pouco daquela coisa tradicional da campanha, no rádio, na televisão, que eles sempre colocam como prioridade para tocarem no assunto. E a gente tenta trazer temas mais polêmicos, mas que são de grande interesse da população também, do eleitor, que precisa conhecer mais a fundo os candidatos. Fez muito bem o seu trabalho e foi elogiado então no Facebook. Obrigado, Cabral, boa noite. Muito obrigado, grande abraço aí a todos e obrigado pela audiência, por todo mundo que acompanhou e continua acompanhando a nossa cobertura. Parabéns pelo seu trabalho também. Bom, a gente continua aqui no Facebook, eu vou dar uma lidinha em alguns comentários aqui. Só um minutinho, que tem muitos comentários. Deixa eu voltar aqui para o comecinho. Olha só, o Lucas Pablo, ele diz assim: espero que o novo prefeito coloque o Hospital do Barreiro para funcionar de verdade. Tem um outro comentário aqui do José Walter. A política de Minas é muito mal resolvida, na minha opinião. Você vê que tem opiniões aí positivas, negativas. A Nathalie Rodrigues diz que é por isso que BH está ruim. O povo não sabe pensar. Tem um outro comentário aqui, ó. A Márcia Regina diz que foi o melhor debate de todos, que a RedeTV está dando oportunidade de conhecer os dois candidatos. E o Pedro Henrique disse que a RedeTV, que esse é o melhor debate que ele já assistiu aqui da RedeTV. Agora aqui tem mais inúmeras perguntas, tanto para o Calil quanto para o João Leite. Mas agora já não dá mais tempo da gente fazer, a gente já conversou com o Calil e a gente espera que esse debate tenha sido uma oportunidade para você, eleitor belo-horizontino que está indeciso, de ir às urnas agora no próximo dia 30 com o seu candidato escolhido. Só um minutinho, a gente está aguardando aqui algum candidato. Quem que a gente está esperando chegar? Quem que é, Helena? João Leite já está chegando aqui. Só um minutinho que a gente vai conversar com...
Candidato, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo pelo Facebook. Ah, que legal. Qual a avaliação do Facebook? Qual a avaliação que o senhor faz desse debate? Quero agradecer ao Facebook, a Veja, o UOL, a Rede TV. Foi uma grande oportunidade. Nós, no primeiro turno, tínhamos muitos candidatos, não tinha a possibilidade de ter um contato assim direto. O outro candidato também tinha menos tempo de TV, não dava para saber quem realmente é esse candidato que está se apresentando. E a Rede TV me deu a oportunidade de mostrar para Belo Horizonte quem que eu estou enfrentando e quem quer ser prefeito dessa cidade, né? Alguém que não tem condição de ser. Então quero agradecer e vou continuar fazendo as propostas para administrar Belo Horizonte, mas mostrando também quem é outro candidato. O senhor acha que foi uma oportunidade para o eleitor belo-horizontino que no primeiro turno não foi às urnas? Muita gente votou em branco, muita gente não votou. O senhor acha que hoje foi uma oportunidade para a pessoa escolher o seu candidato, a quem estava indeciso? A melhor oportunidade. Você tem um programa eleitoral gratuito na TV, mas ele não dá esse debate frente a frente, e a Rede TV nos proporcionou isso, e proporcionou à população de Belo Horizonte conhecer mais sobre nós. E saber a verdade sobre o candidato é uma responsabilidade muito grande para as pessoas de Belo Horizonte. Vai escolher quem vai cuidar da saúde, da segurança, da educação, das creches, das obras. Então a responsabilidade é do eleitor. E essa foi uma grande oportunidade para ele conhecer mais os candidatos. E foi um debate interativo, que além das perguntas dos jornalistas, teve a manifestação da plateia, perguntas dos jornalistas, perguntas gravadas previamente com as pessoas na rua, e essa interatividade no Facebook, que as pessoas ao vivo mandaram as perguntas que foram selecionadas e feitas no último bloco. O que o senhor acha disso? A Rede TV, ela transmitiu um clássico, né? E além dos jogadores que estavam dentro do campo, quem estava fora também pôde interagir, pôde participar, pôde fazer suas perguntas. Foi um grande momento da campanha de Belo Horizonte. Muito obrigada, candidato. Boa sorte. Parabéns a vocês da Rede TV, a todos que estão envolvidos, cinegrafistas, a todos que proporcionaram este grande debate, essa oportunidade para Belo Horizonte. Essa é uma grande prestação de serviço para a nossa cidade. Muito obrigado e parabéns a toda a equipe da Rede TV. Facebook, UOL, Veja. Obrigada, candidato. Boa noite. Bom, e agora a gente vai conversar com o jornalista da revista Veja. Peter, boa noite, tudo bem? Noite, agora estamos ao vivo pelo Facebook. Legal. Eu queria que você desse sua avaliação do debate. O que você achou? Bom, eu acho que começou um pouco acalorado, além da conta. Acho que por conta tá uma eleição muito disputada, ter tido essa reviravolta com o Calil. É um estádio de futebol. O negócio ficou um pouco acima, a temperatura acima do que deveria. Mas eu acho que depois a situação com as perguntas dos jornalistas, dos internautas e dos moradores de Belo Horizonte, a situação começou a dar uma acalmada, apareceram as propostas, naturalmente algumas respostas deixaram de ser respondidas, de serem feitas, mas eu acho que o saldo foi positivo, ajudou aí para o eleitor escolher, se ainda não tiver candidato para esse segundo turno em Belo Horizonte. Pois é, a gente acompanhou durante o debate todo, né, ao vivo pelo Facebook, e um dos comentários dos internautas foi que os jornalistas, tanto você quanto o Cabral aqui da Rede TV, fizeram as perguntas que eles gostariam de ter feito. O que você acha disso? É importante cumprir o seu papel? Espero ter cumprido meu papel, não moro aqui, mas foi um grande prazer. E meu maior recompensa possível é saber que a gente fez as perguntas que a população queria fazer, então... Mais do que isso, então o trabalho foi totalmente feito com louvor. Na sua opinião, então, você acha que quem estiver indeciso, quem estava indeciso, conseguiu agora escolher o candidato para votar agora no próximo dia 30? Acho que ainda tem algumas coisas em abertas aí que os candidatos não responderam, mas com certeza já é um passo a mais aí nessa escolha. Muito obrigada, boa noite para você, obrigada. Bom, a gente continua aqui então na transmissão. Agora eu queria agradecer a você, a sua participação, internauta, que mandou sua pergunta, que mandou seu comentário. O debate acabou. E aí agora, no próximo dia 30 de outubro, então, o eleitor mineiro vai às urnas e quem sabe com o debate da Rede TV ele tenha conseguido escolher seu candidato. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Uma boa noite para você e até a próxima.